E a tribulação? Nós estamos vivendo, vai ter um arrebatamento mesmo, aquele bluff, que a igreja vai ser retirada. Eu, como sou pós-tribulacionista milenista, não acredito assim. Eu não vejo base bíblica para afirmar que a igreja vai ser arrebatada secretamente, É, o cara chegou só com a ser roupa. retirada antes da tribulação, né? Como a milenista, né, e pós-tribulacionista, eu creio que a igreja já vive a tribulação. E essa tribulação não é algo futuro. Essa tribulação, ela é algo que a igreja passa por ela desde quando ela nasce, sabe? Então, eu acredito que Cristo voltará e julgará vivos e mortos, e todo olho verá. É como está escrito, E juízo final. juízo final acontecerá quando Cristo vier para julgar vivos e mortos e tornar aquilo que é hoje como a milenista, né, para o pessoal entender, depois o pessoal pesquisa e vai ter um entendimento um pouco maior como é a corrente que nós cremos, esse reino de Cristo já foi instaurado quando ele volta assunto aos céus e está lá à destra de Deus, governando, exercendo o seu governo a partir da sua soberania. Os que nos questionam, né, como assim? A gente questiona eles também, como eu disse, não é um dogma, não posso fazer da escatologia algo dogmático. Eles vão dizer, então, quer dizer que Satanás, porque o texto bíblico diz que Satanás seria preso justamente no período do governo de Cristo, né? Que eles reportam-se para 1000 anos, e nós já cremos que foi inaugurado. Só que ele foi inaugurado espiritualmente, é a maneira que nós cremos, e que Satanás, sim, o ser preso ali é uma linguagem de que ele não teria poder de exercer influência total. Ele tem uma domesticação, porque quem governa sobre todas as coisas é o Senhor. Então, a gente não crê na literalidade daquela forma ali. Ele vai ficar preso e aí vamos viver o tempo tudo bonitinho, tudo de paz. Aí quando Cristo vier, que é para julgar vivos e mortos, que fazer ali a distinção de joio e de trigo, todo aquele cenário que a gente já conhece, que a Escritura nos aponta, aí sim a gente vai viver o novo céu e a nova terra. Então, isso acontece de forma única, não acontece por etapas, como a maioria daqueles provavelmente que nos assistem acreditam por conta dessa teologia que eu disse dispensacionalista pré-tribulacionista. É, porque quando a gente pensa em grande tribulação, ou uma tribulação que foi criada na igreja ouviu, você imagina um caos na Terra, né? Onde cristãos não possam se relacionar, falar de Jesus, não pode ler a Bíblia. Foi Uhum. essa a imagem que a igreja passou pra gente. E assim, é, hoje a gente não vê isso, entendeu? Tipo assim, igual Aqui, né? Aqui no aqui. Brasil. Isso que eu ia perguntar. Então, o que eles argumentam é que isso vai ser de forma geral. Ok, quando a igreja nasceu, nos primeiros séculos, perseguidas pelos imperadores, o cristianismo existia dentro daquele contexto geográfico, havia se expandido para a África, o cristianismo nasce como organização, não é com a igreja de Roma, não. É primeiramente na África, na Etiópia, né? Então, o que acontecia, por exemplo, com eles? Eram perseguidos de forma geral, porque geral naquele contexto não havia uma difusão, como é que eu Mundial. posso dizer, mundial. E eles não tinham nem ideia continental. Era aquela porção. Era aquela porção, né? porção. Então, eles estavam sendo perseguidos de forma generalizada. Então, vamos pensar assim, o que eles estavam vivendo e o que o Apocalipse estava apontando ali? Que tribulação é essa? A tribulação de uma igreja que sim passa pelos mesmos eventos. Aí vamos a Cristo. Quais foram os eventos que Jesus falou que aconteceria? Guerra, fome. Guerra, Rumores de guerra. fome. A gente teve pelo menos 2 mundiais. Sim. Tem uma guerra que nunca acaba na Ucrânia. Agora está acontecendo uma guerra na Palestina. E em todo lugar do mundo, a Venezuela agora está querendo ir lá para a Guiana, né? Francesa, se eu não me engano, Interessante. por causa da descoberta de petróleo, não é isso? Isso. Aí já está uma possibilidade de uma outra guerra. Aí o Brasil está tentando mediar para poder não acontecer essa guerra. Os Estados Unidos o tempo inteiro esteve envolvido com guerra, com as suas dominações a partir das suas tropas
dizendo que estava protegendo o território, mas de certa forma também estava se apropriando e se alimentando daquele território porque é um território importante para a sua economia. Então o mundo vive em guerras generalizadas, tiveram duas que a gente conhece, mas o mundo vive em guerra e esses cristãos são perseguidos a partir dessas guerras que vivem. Então, se a gente for domesticar a teologia a partir da nossa dificuldade vivida no Brasil, a gente simplesmente vai estar sentenciando uma escatologia para o nosso povo. Porque o nosso povo tem uma liberdade, mas nem sempre teve. Nós já fomos perseguidos aqui também, como protestantes. Se a gente for lembrar da história do protestantismo no Brasil, por exemplo, nós éramos perseguidos. E até hoje, em alguns lugares do Nordeste e outros lugares do país, onde há uma cultura da religião católica, entre outras, há um rechaçamento ao crente. Né? Crente era tido. Eu era criança, olha só, eu era criança em Queimados, e a gente fazia um culto ao ar livre na Praça de Queimados. Aí tinha um senhor, né, que era da igreja ali da Praça de Queimados, Nossa Senhora, e quando via a gente fazer culto, vinha gritar, bruxos, chamava a gente de bruxo, bruxos, e às vezes de forma até mais áspera, agredia a gente, queria nos tirar ali daquele momento, porque eles acham que, né, nós somos hereges. E isso se remonta ao século XVI, que os hereges eram punidos com o quê? Com a morte. Então a própria igreja, que tinha o status de perseguida, na história se tornou perseguidora. Isso não se aplica exclusivamente aos católicos, que seria desonesto da minha parte. O protestante foi perseguido no período da reforma ali por eles e tudo mais, quem discordava foi, mas também existiram as cruzadas. Então, movimentos protestantes também que não olharam para a sua história de perseguição e também perseguiram. Então, a ideia de perseguição, se ela for domesticada à realidade brasileira, a gente pode dizer que estamos distante, porque a gente aqui é um país laico, laico não é laicista, diferente de outros países laicista, é laico dá liberdade religiosa, liberdade de expressão, você tem aí a liberdade, que inclusive nasce com o protestantismo, porque o protestantismo pregou a liberdade de expressão, com outras palavras, a partir de Lutero, quando questionou o poder papal, que naquela época ela estava concomitante com o Estado. A igreja dominava o Estado. Então o Estado era submisso à igreja. Enfim, então a grande tribulação, ela existe a partir de uma leitura desde sempre. E a igreja passa, e haverá, eu não estou descartando que não haverá crescentes. Eu acredito sim que há crescentes e que essas crescentes são naturais e que vai também nos atingir aqui, mas já atingiu há tanto tempo. O cristão lá na Palestina já era perseguido. Nos países árabes já é perseguido desde sempre. Lá na China tem a sua perseguição, né? Em outros países, né, países comunistas que proíbem qualquer outra espécie de religião, justamente com essa ideia muito parecida com dos imperadores que perseguiram o cristianismo, né? Com medo de que não haja submissão ao Estado, o cristão já é perseguido. Então eu aqui até fico confortável dizer, a grande tribulação não aconteceu porque ninguém está com a pedra em mim. Né? Então eu penso que desde sempre há essa perseguição de forma geral, quando aconteceu nos primeiros séculos, porque não tinha se difundido ainda por o mundo inteiro, mas a grande tribulação nós já passamos, estamos passando e vamos passar até o dia que Jesus vier para reinar com a sua igreja, de forma definitiva, onde haverá novos céus e nova terra. É assim que nós que somos amilenistas cremos. Põe a sua dúvida também, vai lá pesquisar, procure os textos bíblicos que estejam apontados para isso, que popularmente, eu sempre gosto de dar um passo atrás. Isso, tem gente que vai falar, arrogância, então vou dar outro passo atrás. Isso não. Eu faço essa reparação porque sempre tem gente que pega só um recorte ali, que às vezes o recorte até é bom, mas tem uma expressão, né, que compromete todo o enredo. A gente vê isso acontecendo o dia todo, né, nas mídias. Que beberam dessa fonte dispensacionalista pré-tribulacionista, repito que eu tenho respeito por meus pares que pensam assim, e põe a dúvida. Procure os textos bíblicos. Onde está o texto bíblico que diz desse jeito? Vamos como um amilenista diz quando questiona a outra corrente, quanto contorcionismo, né, bíblico precisa ser feito para poder fazer essas afirmações? Aí você põe ali onde você
acredita, não é dogmático, repito, eu estou passando a minha visão diante das outras visões, onde eu respeito quem concorde com as outras e entendo que não há nada que nos separe, porque não é uma questão de dogma, é uma questão de interpretação que o Apocalipse abre, deixando isso bem claro.